o que vai ser feito, como nós vamos conseguir neutralizar esses caras. O enganês, essa ditadura que eles estão querendo impor para o povo brasileiro. Pessoal, olha só, eu vou cumprimentar o pessoal da nossa outra live que acabou de voltar. Estamos juntos hoje, eu e o Wagner Cunha. Estamos vamos pelo Brasil. Pelo Brasil. Nós vamos começar o dia com vocês, o dia não, a noite, já falando, gente, do absurdo, do abuso que foi feito hoje. O abuso que foi feito. Nós podemos falar do abuso em si? Vamos falar direto o que eles fizeram e o que nós vamos fazer. É importante você entender. Isso. Vai ser uma das últimas chances. Nós estamos indo pro tudo ou nada. Gente, pro o nosso QG hoje de manhã cedo, ele foi desmantelado. Ele foi desmantelado. A polícia chegou lá no nosso QG com gás de pimenta, arma, truculência. O pessoal que estava lá, que tinha passado a noite dormindo, ajoelhou e ficaram em oração, pedindo misericórdia. Nem assim, um policial que foi a mando do DF, do senhor Ibanez, foi e tacou gás de pimenta na cara de todos. Na cara, um deles passou mal. Um companheiro nosso, amigo nosso, né, Wagner? Muito amigo. O Elan. Ele caiu, prostou, passou mal, desmaiou, teve que ir embora em ambulância. Então, gente, sabe quem são essas pessoas? Estavam rezando, estavam orando. Estavam lá tranquilos, sentados. Mulheres, famílias. O policial chegou com gás de pimenta, spray de pimenta, e jogou assim com força, com vontade. Eu não sei se você já sentiu o gás de pimenta? Aquilo é horrível, né? Nossa. Horrível. Conta pro pessoal, Wagner. Olha, horrível, é tão gente. forte que o olho começa a lacrimejar. Começa a entrar dentro da garganta e do pulmão, você não consegue respirar. Não consegue! Não. Pra que fazer aquilo? Faltou só arma de choque. Olha, eu quero falar com vocês o seguinte, gente. Quem são as pessoas do QG? Eu acho que é interessante a gente falar quem são as pessoas do QG. São pessoas violentas, Wagner? Não, são patriotas. Nós somos legalistas, somos de direita. Olha, direita raiz. São famílias, gente. São famílias, sabe? Famílias, mães como você, pais como você, sabe? São pessoas dóceis, pessoas cristãs que estão ali, pessoas voluntárias que vão ali tentar, sabe? Colocar comida para as pessoas que estão chegando, Eles estão lutando. Porque nós sabemos o que está acontecendo no Brasil. Nós não somos manipulados pela Rede Globo. Nós precisamos ter um aumento vertical. Nós estamos ali lutando pelo nosso emprego, para reabrir o comércio, tentando neutralizar a Globo Lixo e fazendo de tudo por puro patriotismo. Isso. Ali ninguém está recebendo dinheiro para nada, não. Muito pelo contrário. Eu quero até comunicar essas pessoas aí, gente, que foi falando, a gente tira dinheiro do bolso. Todos nós patriotas, a gente não tem mortandela, ninguém paga R$30 pra gente estar ali. Muito pelo contrário, a gente gasta pra isso, porque a gente ama este país. A gente ama, a gente quer um país livre. E o que fizeram hoje foi cercear a nossa liberdade. Wagner, eu tenho um negócio pra contar pra todo mundo, que eu deixei pra contar agora no final da noite, que eu nem postei nas redes sociais, eu acho que você também não. Gente, lá no QG rural, ele é um QG na saída do Ministério da Cultura. O que nós fizemos? Entre o Ministério da Cultura, não, da Agricultura. É o Ministério da Agricultura. Entre um ministério e o outro, nós colocamos tendas e fica a van ali atrás, a gente, né, tem van de apoio, que a gente serve as pessoas. O que aconteceu hoje? Esse acampamento, ele já foi ocupado por MST, CUT, papapá, e lá tinha uma bandeira. Até há um mês atrás tinha uma bandeira do MST vermelhinha, viu, Wagner? E ninguém falava nada. Ficou lá essa bandeira, lá lindo, muito. Nós fomos lá, né, os nossos companheiros que estavam lá no dia, foram lá, baixaram aquela bandeira, colocou uma bandeira do Brasil. Nós estamos aonde, Wagner? Qual que é a nossa bandeira? Qual que é a nossa bandeira, gente? Verde, amarelo. Nossa bandeira é a verde, a bandeira... Essa aqui, ó. Aí.
Você sabe o que eles fizeram no dia de hoje? Arrancaram a nossa bandeira. Arrancaram a nossa bandeira. Arrancaram, gente. Arrancaram, Olha, no Ceará, eles estavam prendendo pessoas que estavam andando com a bandeira do Brasil dentro de carro, com a camisa do Brasil. Se não tirasse, iam para a delegacia. Nós estamos vivendo o limiar, é o limite para a implantação do comunismo bolivariano no Brasil, mesmo com o governo Bolsonaro. Por que isso? Por causa do judiciário. Então, quando o comunismo vai entrar no país, esse é um dos planos do Foro de São Paulo. O primeiro projeto de poder deles foi a implantação das urnas eletrônicas, que nós temos que lutar contra também. Precisamos de voto impresso. A implantação das urnas eletrônicas e o aparelhamento do Estado. E agora o aparelhamento do Judiciário. Wagner, deixa eu te falar uma coisa. Antes disso, eu quero voltar nesse assunto da bandeira. Vamos lá, vai. Isso é muito grave, gente. Grave. Isso é muito grave. E aí, eu quero contar para vocês que em frente ao Ministério da Agricultura, hoje, estava a CUT, MST, Antifas, estavam lá. Os Mortandela. E falaram que vão colocar novamente deles amanhã. Não acredito. Era o que eu queria contar, Wagner, para você. Não acredito. E para vocês. Tiraram a nossa bandeira. A bandeira do em frente ao Ministério da Agricultura. Se você não acredita, você vai lá e você vai ver. Nós tiramos a bandeira deles há cerca de um mês, quando começaram as manifestações. E ontem, se você passasse lá no Ministério da Agricultura, estava a nossa bandeira lá. Como tem que ser. E gigante a bandeira do Brasil. Hoje de manhã, eles baixaram a nossa bandeira, Wagner. Não dá mais. E aí eles querem colocar a bandeira deles amanhã. Não acredito. Então eu quero dizer pra vocês que tudo tem um limite, gente. Tudo tem um limite, Wagner. Tem um limite do bom senso. Os senhores da toga têm que entender que brasileiro tem sangue na veia, Wagner. Aqui corre sangue. Vamos entender qual que é o plano deles pra gente poder neutralizar e falar o que nós podemos fazer. O plano deles era, primeiro, plano A, era o impeachment do Bolsonaro. Isso. O plano B é caçar a chapa General Mourão e Bolsonaro. Isso. E esse plano está em andamento. Eu acho que você pulou uma fase. Pulou. O plano A era o Maia ser o primeiro-ministro. Você esqueceu dessa. Maia, primeiro-ministro. Como eles não conseguiram botar o Maia primeiro-ministro, vamos fazer o impeachment do Bolsonaro. Concorda? É o impeachment do Bolsonaro. Não conseguiram porque o cara é honesto. Aí agora querem caçar a chapa General Mourão e Bolsonaro. E esse plano está em andamento. Está em andamento. É por isso que o Alexandre de Moraes foi pro TSE. É isso aí. Então agora, e por isso que eles estão coletando provas do fake news para poder caçar a chapa General Mourão e Bolsonaro. Esse ano, tem que ser antes do segundo ano de governo, para o General Mourão não assumir. De qualquer forma, se caçar a chapa, ele tá fora. Ele tá fora. Aí o que acontece? Aí, como eles ficaram com medo das Forças Armadas... Do artigo 142... Do artigo... O que você fala do artigo 142... Tempo? Conta pro pessoal aí, há quanto tempo? Nós somos legalistas, então o artigo 142 está na Constituição Federal. No ano passado, eu fiz um acampamento em Brasília, estivemos lá, eu fiquei 4 meses acampado, eu ia em frente ao STF quase todos os dias, e lá no Congresso falava com vários deputados federais, senadores, a respeito do artigo 142. O artigo 142, vamos explicar o que é? É bom você... Agora, hoje está todo mundo falando, né? Inclusive o Fux, atendendo um pedido do PDT, que é um partido do Foro de São Paulo, querendo limitar as atribuições das nossas gloriosas Forças Armadas. Porque as nossas Forças Armadas têm um poder moderador. Deixa eu explicar para vocês mais ou menos como funciona. Posso explicar? Vamos lá, vai. É assim, ó. Essa aqui é o nosso Brasil. Poder Judiciário, Poder Executivo e Legislativo, ok? Tá certo? Eles são independentes. Os 3 poderes são independentes e se respeitam. E cada um tem a sua atribuição. Pelo menos na teoria, né? Teria que ser. É. Olha, quem faz as leis? Quem faz as leis? Nossa, quem faz?
legislativos. Os senhores, deputados e senadores fazem a lei. Falam assim, você pode isso, você não pode aquilo. É eles que falam. O executivo executa, gente, que é o presidente da república. Ele executa. Aí se você não cumpre a lei, o executivo fala, o Wagner... Não, se você, o executivo fala, o Wagner não cumpriu a lei. E aí entra o judiciário para condenar o Wagner. Dá uma pena para o Wagner. Pô, mas logo eu, Sibeli. Né? Você vai dar eu vou ter uma pena. E aí, deixa eu contar uma coisa para vocês. O judiciário foi feito para isso. Para fazer cumprir as leis, não fazer as leis. E nem tem poder de polícia, e nem tem poder de denunciação. Senhores juízes e ministros do Supremo, quem faz a denúncia é o Ministério Público, tá certo? E ela é advogada. É o Ministério Público. Então, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, o que tá acontecendo no nosso Brasil hoje. Não é gente. Quem é hoje presidente são os ministros do Supremo. Eles não conseguiram botar o Maia e agora conseguiram. Estão tentando os 12 ministros do Supremo, que não foi eleito por mim, nem por você, nem por você. Eles estão dando as ordens no Brasil. Eles estão executando, fazendo o que o executivo faz. Estão passando um poder, passando acima do outro. Então, olha só, lá na nossa Constituição, 1988, eles fizeram uma previsão. E se esses poderes brigarem entre si? E se eles brigarem? Se o judiciário brigar com o executivo, com o legislativo e ficar assim, ou tiver um poder, uma questão que eles não se entendam. Usurpando o poder de outro poder. E veja bem, não é questão só de é uma coisa inconstitucional. Porque o que está na Constituição tem que ser feito, gente. Simples. Está lá na Constituição. O que a Constituição, no artigo 142, fala? Ela é clara. O que ela fala? O artigo 142 fala da destinação das Forças Armadas, ou seja, a que se destina as nossas Forças Armadas. Presta atenção, são 3 coisas básicas. Primeiro, Bolsonaro, o presidente, é o comandante supremo, e essa palavra é importante, comandante supremo das Forças Armadas. Ponto. Então ele que manda nas Forças Armadas. Ele é o comandante supremo. Segundo, defender a nação brasileira dos seus inimigos internos e externos. Então fala mais alto. Tem Dos que quais inimigos? a nação brasileira dos seus inimigos internos ou externos. De uma invasão, por exemplo, ou de por exemplo, o Foro de São Paulo. Isso. O Foro de São Paulo é uma instituição internacional que está influenciando, e são 5 ou 6 partidos políticos que precisam ser caçados porque fazem parte do Foro de São Paulo. Então, defender a nação brasileira e defender, e aí é o mais importante, defender os poderes constitucionais. Isso. Os poderes, porque precisa existir um equilíbrio e harmonia entre eles. Os 3 que eu falei para vocês. E o judiciário está mandando investigar, abrindo inquérito, mandando fazer apreensão, está sobrepondo o executivo, inclusive tirando poderes do presidente da República, que é o que nós estamos vendo acontecer agora. Então nós sabemos... Mas vamos lá. Nós sabemos. Deixa eu terminar de falar para vocês. Vamos lá. Nós sabemos. O que acontece? Vamos lá. O que as Forças Armadas são nessa figuração toda? Para vocês entenderem. O poder moderador. Se os outros 3 estão brigando, as Forças Armadas vai lá e tenta uma composição. Conversa com todos os outros 2, 3 ali. Vamos acertar a vida. Então, as Forças Armadas brasileiras, ela é o poder moderador. No final das contas, gente, quem determina como fazer e o que fazer é ela. Agora, Wagner. Vem o ministro da toga preta lá do Supremo, o Fux, não é isso? Numa decisão monocrática. Só dele, liminarmente, ontem, sexta-feira, e falou que absolutamente, que o artigo 142 não quer dizer isso. Ele inventou outra determinação. Não existe. Eu não sei. Até hoje eu não entendi. Se você leu o parecer dele, até eu falei assim. Eu acho que ele está falando outra língua. Por quê? A Constituição é clara. Já está lá. Já está lá. Então, senhor ministro, as Forças Armadas nossas têm um poder moderador.
E ontem eu fiz até uma ressalva com o meu amigo Wagner. A gente estava no Hangout, né? Brasil para a Direita. Bom, com o Dr. Foi Ribas muito Paiva. bom. Então, assim, o que eu falei? E eu queria lembrar. Quando, Wagner, tá eu andando na rua, chega um assaltante, Wagner, e aponta uma arma pra mim. Aponta uma arma, Wagner. Quem é o poder moderador? Eu ou o assaltante? Você tem que pedir e falar o que você quer. Nem eu, nem o... Ó, deixa eu falar. É quem tá com a arma. É quem tá com a arma, gente. É. A arma é o poder moderador. A bala é o poder moderador. Ou não é? Eu não sei. Toda democracia é uma concessão de poder armado. Então, e o artigo 142 é claro, para defender os poderes. Ninguém quer fechar o STF, ninguém. E nem o Congresso Ninguém. Nacional, Também não queremos nada. Nós queremos é gente. prender bandido. Isso. Então, para proteger o Se próprio STF... Se tiver bandido no STF... Ele tem que ser punido, né? E quem que vai julgar? No Executivo também tem que ir. Onde nós tiver. precisamos consertar o STF. Se o STF tiver essa mesma formação, e eu estou sendo claro, com essa formação, a função deles é blindar e proteger os políticos. Quantos processos tem lá engavetado do Aécio Neves, do Renan, Romero Jucá, Sarney, Dilma, Temer? Esses caras... Alcolumbre? Não, o Alcolumbre, o próprio Rodrigo Maia. Eles não vão ser presos enquanto tiver essa formação. Então nós precisamos trabalhar a questão do STF para proteger o próprio STF. O Bolsonaro, como comandante supremo das Forças Armadas, ele pode acionar o artigo 142, destituir, ou seja, afastar temporariamente os ministros do STF para que eles sejam julgados pelo STM, o Superior Tribunal Militar, para que sejam julgados. Isso acontece com 3 meses e pode ser prorrogado por mais 3 meses. Uma outra opção seria o quê? Seria o Senado julgar esses caras. Mas o Senado está totalmente aparelhado. Não tem como. Quantos senadores têm processo engavetado no STF? Então não adianta. Morrendo de medo. Nós temos que falar a verdade. Estão morrendo de medo. Veja bem, gente, quem pode fazer alguma coisa é senador, só que quantos senadores têm processo engavetado lá? Mais de 60. E, inclusive o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre. Então nós temos que falar a verdade, eles não vão fazer nada. Pode ter 2 milhões, 10 milhões de assinatura pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes, que eles não vão fazer. Isso que nós temos que deixar claro. Eles não vão fazer CPI lava-toga, não vão fazer o impeachment do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, do Lewandowski, do Marco Aurélio, do Celso de Mello. Não vão fazer o impeachment de nenhum deles. Mas, Wagner, eu quero te fazer uma pergunta. Porque eu já ouvi o pessoal falando o seguinte: olha, o Wagner é perigoso. Porque Vou falar a verdade. O Wagner, ele quer derrubar a República. Não. Ele quer botar uma ditadura. Ele é intervencionista. Vamos fechar o Congresso. Vamos fechar o Supremo. É isso, Wagner? Não, nós não queremos fechar nada. Nós queremos proteger a nossa democracia. A verdadeira democracia. Se está tudo aparelhado, como é que nós vamos julgar esses ministros do STF? Porque eles estão cometendo crimes contra a nação brasileira, cerceando o nosso direito, dando poderes para governadores e prefeitos, tirando o poder do presidente. Tudo que o Bolsonaro faz ali, ele é cerceado. Então, inclusive, eu quero frisar uma coisa que é importante. Cuidado, porque, pelo amor de Deus, os senhores da toga estão nos assistindo. Cuidado, porque já me botaram lá no Globo falando que eu era antidemocrática. Eu vi aqui. E eu quase fui presa. Você já foi preso no Senado, apreendido. Detido. É detido, ele não gosta que fala que ele foi preso. Então, assim, nós temos que tomar cuidado, gente. Porque amanhã tá aqui a Polícia Depois Federal. eu vou explicar para vocês. Pode então, falar. Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, ele deu uma declaração e ele disse... Você lembra o que ele disse? Não, fala. As eleições de 2018 foram fraudadas. Eu venci no primeiro turno e eu tenho prova disso. Isso é uma quebra institucional, porque democracia a gente precisa do voto. Sem o voto, com fraude nas eleições, nós não vivemos uma democracia. Ele disse isso.
Então, o que, que nós queremos? Nós queremos proteger a verdadeira democracia. Isso. E é assim que nós vamos fazer, exigindo a verdade. Então, o STF é criminoso, me perdoe falar isso, mas o Gilmar Mendes só solta bandido, aquele barata. Olha, o patrimônio daqueles caras, nenhum deles condiz com a realidade salarial. Nenhum. Por que, que eles não são investigados? Quem que vai julgar esses caras? Mas deixa eu te falar uma coisa, os nossos amigos, que são pessoas honestas, pai de família, que tá ali no Facebook, no Instagram, fazendo manifestação por um país melhor pros filhos, pros netos, esse pessoal, gente, tá respondendo processo, teve a casa invadida, o celular. Tem dois que estão presos lá em São Paulo. Que tá preso. O Bronze e tem mais um outro que eu esqueci o nome. Eu conheço eles, de ação lá em São Paulo. Então, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Tem alguma coisa errada, muito errado com o que tá acontecendo. E aí, eu quero terminar de contar pra vocês o seguinte. Bom, nosso ministro Fux foi lá ontem e falou que as Forças Armadas Uma decisão monopólio. são poder moderador, porque... Não pode intervir nos poderes. Porque estão borrando de medo. Então, eles estão com Porque medo. estão borrando de medo. Porque senão eu não precisava Eles falar estão isso. com medo porque o Bolsonaro já tem prova. Já estão morrendo. Prova. E o que nós queremos é, de fato, a verdadeira democracia. Queremos proteger os poderes. E aí? Isso está lá no 2. E aí, gente, vocês o que aconteceu? Isso foi ontem, no final da tarde. O nosso presidente soltou uma nota, não sei se vocês viram, foi uma nota muito interessante. Foi muito boa, Ele, no o general Mourão e o general Fernando Azevedo, ministro da Defesa, falando sobre isso. Se você não viu ainda, vai na página do nosso presidente Bolsonaro, que está lá falando exatamente sobre o que nós estamos falando. Eles disseram que as Forças Armadas não vão dar um golpe de Estado e nem vão aceitar um golpe de Estado, que é o que está acontecendo. E eles estão querendo... com o STF, o Legislativo, passando por cima do Executivo. Então, aí, gente, o que acontece? Isso. O QG lá nosso, da agricultura, do rural... Vai compartilhando, porque nós vamos falar o que nós vamos fazer, hein? Fica aqui com a gente. Ele é pertinho do Supremo. Pertinho. Quem conhece Brasília sabe que nós estamos descendo a rampinha lá, né? Chega lá embaixo o Supremo, o QG nosso era um pouquinho acima. O que acontece? Por volta das 6 da manhã, gente, pediu misericórdia. Então, é muito sintomático, senhores. Ontem, primeiro foi a liminar. Hoje, tentaram desmantelar o nosso QG. Mas nós temos um recado, Wagner. Nós não vamos recuar. Nós não vamos recuar. Aqui corre veia brasileira, patriota, gente. Você acha que desmantelar o nosso QG vai fazer diferença? Nós precisamos de você. E aí que tá. Nós temos uma única chance, nós estamos lutando pela verdadeira democracia. Não é igual os antifas que vai... Nós queremos aqui, ó, proteger a nossa nação, proteger a nação brasileira contra o comunismo. É isso aí. Contra o Foro de São Paulo. Nós só temos uma chance. Nós temos que fazer igual fizeram na Ucrânia, igual fizeram no Egito. Wagner, dia 21. O povo nas ruas. Vamos falar para esse povo. Dia 21, gente. É a nossa chance. Dia 21, eles fizeram isso para nos calar. Eles querem nos calar, gente. Eles acabaram com as nossas manifestações. Botaram o tal dos antifas no final de semana passado, que nós estivemos lá, Wagner. Conta como é que foi. Aquele tanto lá ameaçando de vir pra cima, de vir pra cima. 2.000 pessoas. Nós estávamos em 500 patriotas. Parabéns à PM do DF, que nos protegeu. Fizeram uma ação muito bacana. Hoje nós estamos com carreta de som ali, mas fomos. Porque nós não vamos afinar. Nós fomos. Mas nós somos pacíficos, ordeiros e legalistas. Então tudo foi protocolado junto à PM. Igual agora também nós protocolamos já para o dia 21. Está protocolado em Brasília. Vai ser no Brasil inteiro. Mas a grande concentração em Brasília. E eu já estou sabendo, Sibeli, que vai ter caravana do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro? Do Brasil inteiro. Brasília. Isso. Nós temos que nos agrupar em Brasília. É a nossa, se brincar, uma das últimas chances do povo brasileiro se libertar de uma vez por todas
da tirania do comunismo no Brasil. É isso aí. Nós temos que proteger a nossa liberdade. Gente, e vocês têm que entender que um momento, se tiver um golpe desse pessoal, se eles tirarem o nosso presidente, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode achar que o Bolsonaro fala muito, você pode não concordar com ele comendo espetinho com o povo, chupando manga de terno, você pode não concordar com o que ele fala, você pode tudo, mas você tem que saber que ele foi eleito pela grande maioria dos brasileiros, eleito. Nós esperamos 30 anos com esses esquerdopatas fazendo o que queriam, tirando o Dia das Mães das escolas, tirando o Dia dos Pais das escolas, colocando Educação moral e crianças, cívica. colocando crianças para coisas artísticas, vendo o homem pelado, colocando a mão em genitálias, não foi isso? Foi. Nós não presenciamos. Isso era cultura. Isso era cultura. Isso, sem falar de uma que, assim, eu tenho muita fé, eu sou evangélico, então quando daquelas aquelas imagens de Jesus Cristo com o crucifixo, meu Deus do céu. Aquilo, enfiado, vocês lembram, né, gente? Nossa, nem... Você não quer falar disso, não? Porque foi dolorido para todos nós que somos pessoas, ter que engolir tudo aquilo e ficar calado. Você esqueceu disso, gente? Você esqueceu o que eles fizeram com a gente? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Se esse pessoal, esses esquerdopatas querem voltar ao poder, justo, vão trabalhar, vão pra rua como nós fizemos, vão tirar o tempo que seria para trabalhar, para divertir, para ficar em passeata de graça, não é isso? Wagner ficou 4 meses sem ganhar um tostão lá em Brasília. Estamos desde o dia 15 de março. Viu? Arriscando. Então agora nós chegamos no limite. Povo brasileiro, acorda! Acorda! Acorda, é agora ou nunca! Isso! Nós estamos indo pro tudo ou nada! Não adianta eu e o Wagner estar lá em Brasília, em cima do trio, gritando, Wagner, perdendo a voz, e você em casa, deixando passar o tempo que nós tiramos a Dilma, nós fomos para as ruas, nós lutamos contra a corrupção, fizemos tudo. Agora, você acha que eles estão querendo voltar para quê? Para quê, Wagner? Para acabar de vez. Para quê? Nós não vamos nos tornar uma Venezuela. Então vai depender de você. Juntos, nós somos muito fortes. Muito. E com Deus, somos imbatíveis. Nós precisamos ir para Brasília. A grande concentração vai ser em Brasília e vai ser agora. Dia 21. Tinha que ser antes. Isso. Tinha que ser antes. Isso. Tinha que ser hoje. Tinha que ser amanhã. Mas porque o povo brasileiro ainda é muito acomodado, ainda é desinformado, sabem da gravidade que está acontecendo. Vocês viram na Argentina. Isso. Gente, olha só. Nós vamos estar lá em Brasília. Estamos nos encaminhando para lá, né, Wagner? Estamos indo para lá. Nós vamos antes. Nós vamos bem antes. Isso. Porque nós vamos planejar. Não podemos falar aqui o que nós vamos fazer. Estaremos em Brasília. E nós vamos lutar, sim, pela nossa família, pela nossa pátria, pela nossa liberdade. Eu posso falar o que eu penso. Eu tenho direito. Aonde, Wagner? No artigo 5º da Constituição Federal, que eles estão querendo rasgar, aplicando assim, aí com a lei de Wagner? fake news. Olha o risco que nós passamos. O risco que nós passamos com essas urnas fraudadas. Imagina se o Haddad tivesse ganhado. O plano deles, nem internet a gente ia ter direito. Eles estavam com um plano lá que era o Brix Cable. O Brix Cable, sabe o que é, Sibeli? Explica pro pessoal. Brix Cable, gente, é a plataforma nossa da internet, ela é monitorada nos Estados Unidos. Isso. Beleza. Eles iam transferir para a Rússia, tá? Brix Cable é um cabo de fibra ótica que sai ali de Fortaleza, Isso. vai lá para a Europa e vai lá para a Rússia. Isso. Eles iam colocar nossa internet na Rússia. E você nem se ia saber disso. Você nem ia saber disso. Só que agora eles estão tentando nos calar nas redes sociais, a mordaça nas redes. É a lei de fake news. Porque quem vai definir ou não o que é ou não é fake news nas redes sociais, sabe quem é, Sibeli? Quem? O Estadão. É o Estadão.
Aí quem sabe que o Estadão eu não preciso falar? Não, você já sabe, né? O Facebook então, já está limitando a gente há muito tempo. Nem sei se essa live nós já não caiu. Não, né? então por isso que nós precisamos de você. Isso. Não caiu, estamos com sorte de E compartilha aí pra gente agora que nós temos que fazer um vídeo pro dia 21. Compartilha porque agora é a hora. Dia 21, gente, vamos pra Brasília. Vamos fazer caravana em cada cidade desse país. Se você tá com medo de pegar coronavírus, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Álcool gel. Eu e o Wagner, desde o dia. Que dia, Wagner? Desde quando começou nossas casas. E voltamos pra lá. E aí, tomamos ivermectina. Acabou. Tomo 3 dias de ivermectina, 2 comprimidos, toda vez que eu volto. Não, gente, olha. Pronto. Eu vou falar o que eu penso. Não tenho nada. Eu vou falar o que eu penso. Inclusive, fiz meu teste lá. Negativo. Botei na minha página, quem tiver curiosidade de ver, botei lá, né? Por quê? Eu não vou perder o que eu tenho, não vou perder minha vida, meus negócios, eu não vou perder a minha liberdade, porque a Globo Livre vai trancar em casa, Wagner. Isso. O Covid foi um projeto de engenharia social para ver o quanto o povo é obediente à ordem e obediente entende a globalixo. Nós temos que ir para as ruas, defender a nossa pátria. Vai com máscara, usa álcool gel, mantenha sua distância, tá? Nós aqui estamos chamando, sim, o povo para ir para as ruas, mas com segurança. Mas vai, meu amigo, minha amiga, vai, porque senão eles já cercearam o nosso direito. Então, meu amigo, minha amiga, polícia militar, está tudo protocolado, está lá para nos proteger. Vá com segurança, leve sua máscara. Eu tenho 4, eu escolho. Põe capote se você quiser, não tem mas problema. Vai, é agora ou nunca. Isso e aí. eu sei que vai lotar Brasília. Veja bem, galera. Vai lotar. A Globo Lixo até agora não falou nada das manifestações que estão nos Estados Unidos contra o racismo. Cadê o distanciamento social lá, Wagner? Não, na Europa, lá eles não falam. O distanciamento social é só para as manifestações pró. Esperando vocês. Vamos repetir mais uma vez. Ó, estamos ligando lá de Brasília. Eu vou encerrar lá porque eu quero falar lá. Isso. Dia 21 em Brasília! Brasília, nos aguarde! Em Brasília. Nós vamos ter que encerrar. Vou explicar para vocês porque vamos dar uma satisfação. Porque nós estamos com o pessoal em Brasília. Estamos ligando aqui agora. Estamos ligando agora. É importante a gente entender. Amanhã, no final, nós vamos estar todos os dias. Dia 21 em Brasília. E vamos fazer live, gente, essa semana toda explicando para vocês o andamento de como vai ser em Brasília. Combinado? Brasil acima de tudo. E Deus acima de todos. Compartilhe. Compartilha aí.